Bom dia, pessoal. Vamos aqui então para o nosso segundo dia das meditações da Quaresma, quinta-feira depois das cinzas, seguindo aí o livro do Bronchen, e são as meditações baseadas na espiritualidade de Santo Afonso Maria de Ligório. Lembrando que esse PDF, que eu tô com ele aqui, como eu não tenho livro, eu consegui naquele site lá do Alexandria Católica. Lá tem muitos PDFs disponibilizados, muitos livros disponibilizados gratuitamente, tá? Eu vou deixar o link aqui para você que não tem e quer acompanhar com o livro aí, com o PDF, tá? Então vamos lá. Quinta-feira depois de cinzas. A humildade. Preparação. A cerimônia das cinzas deve inspirar-nos sentimentos de humildade. Meditemos os motivos que temos de humilhar-nos. E aqui ele vai dar 2 motivos. Primeiro, os motivos da gente se humilhar na ordem da natureza e os motivos da gente se humilhar na ordem da graça. Tomemos a resolução de pensar muitas vezes na morte, que é um castigo do pecado. Vede, aqui estado humilhante vos reduzirá e achareis nessa recordação um remédio para o orgulho e a presunção. Então, vamos para o primeiro motivo, né? O motivo de humildade na ordem da natureza. Quantos motivos não temos de humilhar-nos mesmo na ordem da natureza? Há um século não existíamos e nunca teríamos recebido o ser se a onipotência divina não nos tivesse tirado do nada. Deus, a quem tudo é patente, vê sempre a nossa nulidade, nossa impotência de existir por nós mesmos, e nós nunca deveríamos esquecer isso. O próprio fato da nossa criação é ato para confundir-nos. Adão foi formado de um punhado de limo. O nosso corpo não é mais do que isso, um pouco de barro que em breve se dissolverá, executando o oráculo do Senhor. És pó e ao pó hás de voltar. Em nossa alma, que é ela em si mesma senão um puro nada? Recebendo de Deus o ser, a vida, a inteligência, a vontade, a imortalidade, torna-se mais dependente daquele que tudo lhe deu. Por que então ousa ela orgulhar-se dos seus talentos e qualidades como se as tivesse de si mesma? Isso provém da sua ignorância e ingratidão, que a faz perder de vista o seu benfeitor, desconhecer os seus benefícios e arrogar-se a glória que pertence ao Criador e da qual é ele cioso. Guardai-vos deste roubo, que o Senhor não deixa impune. Confessai que ele é o Deus pelo qual viveis, o Deus que vos conserva, vos dá cada dia o alimento e a veste, o Deus que não cessa de vos cumular de bens, apesar das vossas faltas, pecados e infidelidades. Um comentário aqui, né? Isso aqui deixa bem claro como que a gente é ingrato, ainda na ordem da natureza, né? Da nossa natureza humana. Deus nos fez do barro de Adão ali, e ao barro nós iremos voltar, viraremos pó, dissolveremos. E tudo que contém nessa nossa natureza humana, desde nossas qualidades, os dons que temos, os talentos que temos, as nossas boas características, né? Tudo de bom que a gente tem foi nos dado por Deus. E Deus nos tirou do nada. Só que durante a vida a gente esquece completamente disso, achando que nós somos os nossos próprios deuses e que nós nos bastamos e não precisamos de um Deus e nem de ninguém, né? Isso é bem interessante da gente meditar. Bom, o reconhecimento, irmão da humildade, não se tenha ausentado tantas vezes do vosso coração? Tendes o hábito de agradecer a Deus de manhã, à tarde, após as refeições e nos vossos sucessos? Comunicais-lhes as vossas alegrias e as vossas tristezas? Rendei-lhes graças por tudo, segundo o conselho do apóstolo, reconhecendo-vos indignos de seus favores? Meu Deus, eu deveria ser-vos grato mesmo pelas provações que me afligem, quanto mais pelos benefícios que me consolam. Dai-me o espírito da gratidão e da dependência que em mim alimenta a humildade confiante, a humildade dócil e a humildade generosa.
percebe como que a gente precisa trabalhar a humildade. E quem é irmão da humildade? O reconhecimento. Porque para sermos humildes, precisamos nos reconhecer pequenos, nulos, um nada. E para que a gente seja alguma coisa, além do nada, a gente tem um Deus, a gente tem um Pai, né, que nos criou. Então a gente é uma criatura, é um filho. E um filho, ele vem de um pai. A gente não pode esquecer disso, né? A humildade só vem do reconhecimento. E aí a gente vai para o segundo motivo, a segunda explicação dele aqui, né? Motivos de humildade na ordem da graça. Falamos da ordem da natureza humana, agora vamos na ordem da graça. Se na ordem da natureza encontramos tantos motivos de confusão, quanto mais na ordem da graça. O pecado original, privando-nos da amizade divina, tornou-nos filhos da cólera, escravos do demônio, condenados ao inferno. Os nossos pecados pessoais teriam confirmado essa terrível sentença se a graça de Jesus Cristo não tivesse vindo em nosso auxílio. É a essa graça que devemos tudo. Sem ela, que podemos, se não viver na ignorância das coisas de Deus, ser tiranizados por nossas más inclinações e arcar sob a escravidão do corpo e dos sentidos? Incapazes de produzir o bem, de ter qualquer pensamento meritório, estamos, além disso, expostos a cometer muitas faltas e mesmo a cair nos mais vergonhosos crimes. Que humilhação! Os favores celestes e as virtudes que praticais não vos dispensam da humildade. Antes vos constrangem a mais vos rebaixar. Não pode dar-se o caso de o vosso orgulho, os vossos pecados vos tornarem mais vis aos olhos do Senhor do que muitos outros menos favorecidos do que vós? Mesmo que tivesseis recebido mais graças que Lúcifer, não podereis tornar-vos, num instante, um réprobo como ele? A abundância dos favores divinos e os numerosos meios de salvação que estão à vossa disposição parecem provar melhor a vossa extrema miséria. Pois se todos os socorros espirituais vos fossem dados, como a tantos outros, não vos tornaríeis então um grande pecador? Após tantas luzes e atrativos do Espírito Santo, após tantas orações, após tantas súplicas, missas e comunhões, sois pouco recolhidos e respeitosos diante de Deus, pouco dispostos a obedecer quando algum mandamento vos custa, pouco resignados nas ocorrências contrárias aos vossos desejos e pretendeis orgulhar-vos com tão poucos progressos? Meu Deus, temo que as vossas misericórdias para comigo, estéreis devido à minha negligência, se tornem para mim causa de condenação em vosso tribunal. Pelos méritos de Jesus e Maria, concedei-me a graça, primeiro, de fazer repetidas vezes atos de fé a respeito do meu nada, ignorância, incapacidade no bem e tendências para o mal. Segundo, de desconfiar sempre de mim mesmo e de orar sempre confiando em vós. É interessante notar, aqui finaliza, tá? É interessante notar como que esse período, né, esse início da quaresma aqui, e o dia de hoje, e também o dia de ontem, nos chamam para um olhar para dentro, para as nossas falhas, para as nossas maldades, para as nossas misérias, né? E, como eu disse anteriormente, para a gente ter essa humildade de falar assim, não, eu sou um nada mesmo, eu vim do nada, as coisas boas que eu oferto ao mundo não são méritos meus, porque existe um Deus. Mas, para eu entender e me humilhar, eu preciso reconhecer o meu lugar no mundo e o lugar de Deus. O meu tamanho e o tamanho de Deus. A minha potência e a potência infinita de Deus, né? Então a gente precisa entender isso aí. E sempre reconhecendo que tudo que eu tenho não é mérito meu, mas vem de um Criador que me concedeu. Até mesmo, aqui ele fala, né? Até mesmo as misericórdias para comigo, que vem de Deus, elas são estéreis, porque eu negligencio muitas vezes um mandamento que me custa, um sacramento que eu não frequento, um pecado que eu cometo,
uma coisa grave que eu faço, faz com que as misericórdias de Deus sejam estéreis devido a mim mesma, né? Então lembrar sempre disso, né? Tudo que temos de bom, tudo que possuímos e o que somos, o nosso existir vem de Deus, tá? Que possamos sempre, neste dia, meditar na humildade e lembrar, o reconhecimento é o irmão da humildade. Sem reconhecimento não tem como a gente praticar a humildade. E a gente sozinho também nem isso é capaz. A gente precisa pedir a Deus o olhar humilde para nós mesmos e para a vida. Peça para Deus, né? Senhor, fazei com que eu veja as minhas fraquezas, as minhas falhas, as coisas que eu preciso melhorar em mim. Porque eu, sem ti, não sou nada, eu sou fraco, eu sou miserável, né? A gente precisa pedir para Deus. Sempre lembrar. Sem Deus a gente não sabe nem respirar sozinho. Quanto mais pedir alguma graça, alguma virtude, né? Como uma virtude da fé, como a gente pedir a caridade, como a gente pedir a humildade, a gente precisa pedir, tá? Então esse é o recado de hoje. Peça a Deus reconhecendo que você sozinho não consegue, porque somos miseráveis. Mas também somos filhos de Deus. E quando a gente pede, Ele nos escuta, tá? Então é isso. Tenha um ótimo dia e até amanhã.